Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os amados irmãos. Nós estamos aqui para a nossa live nessa quarta-feira, a trazer a essência desta palavra vivida, determinada, para trazer nos dias atuais tudo aquilo que o Senhor deseja, aonde nós possamos chegar, aonde o Senhor quer que nós coloquemos a nossa fé, a nossa determinação. Sabemos que o Senhor tudo pode, tudo faz, tudo está nas mãos dEle, a presença é dEle. Então vamos crer que o Senhor falará conosco nesta noite. E eu gostaria mesmo, antes que eu começasse essa palavra, eu gostaria de estar fazendo uma oração para que a graça do Senhor venha sobre nós. Senhor, eu entrego, Pai, esta live nas Tuas mãos, entrego a minha vida também, que o Senhor venha me usar conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, que nas palavras que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor possa falar grandemente ao coração da onde esta live vai chegar, porque nós cremos e sabemos que tudo podemos em Ti. Tudo isso eu te peço, eu te agradeço, no nome santo de Jesus. E no nome dEle, Senhor, nós esperamos que todas as bênçãos cheguem até nós. Amém, amém. Eu gostaria de ler hoje uma palavra que está em Gênesis, uma palavra que começou lá, bem no início das promessas, para um grande homem de Deus. E a palavra está aqui em Gênesis 15, versículo 1 ao 4. Está escrito assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, e será sobremodo grande. Respondeu-lhe então Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa, o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência? A um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti para ser o teu herdeiro. A palavra de Deus aqui está falando, não com Abraão naquela época, está falando comigo e com você. Porque nós sabemos que o procedimento, inclusive essa série que está passando agora na televisão, nós vemos que muitos estão entendendo o primeiro livro aqui, o segundo livro, né, no caso, da Bíblia. E nós sabemos que tudo que Deus disse foi, assim, uma prova real na minha vida e na sua vida. E nós queremos trazer aqui, né, essa presença de Deus, desde os primeiros capítulos de Gênesis. Nós vemos que Deus, tudo que Ele queria fazer era ter a presença dEle juntamente com o homem. E Ele foi trazendo, Ele foi convivendo, e nós vemos que toda essa situação de Abraão chegou a um ponto que ele já não acreditava mais. E eu quero trazer toda essa história de Abraão para a minha vida hoje, para a tua vida. Porque quando ele disse assim para Deus: ah, Senhor, o que haverás de me dar, porque eu continuo sem filhos? Quantas vezes nós chegamos para Deus e começamos a indagar a Deus das nossas promessas? Aquilo que lá atrás, anos atrás, você recebeu uma promessa, um culto que você foi assistir, um pastor que te encontrou, uma palavra profética que veio
num retiro, numa viagem, um sonho que Deus te deu. E você, muitas vezes, nesse conflito interior, hoje, estou falando hoje, agora, você presume que o Senhor dará algum jeito, um jeito comum para que as coisas venham a acontecer. Mas Deus não age desse jeito. Deus não age dessa maneira. Porque quando ele falou aqui com Abraão, ele estava dizendo para Abraão que as promessas teriam um tempo sim para acontecer. Mas Abraão continuava a indagar a Deus. Mas Senhor, quando será isso? Será por acaso um servo nascido na minha casa? E Deus continuava falando com ele nessa harmonia. A mim me concedesse descendência. E é um servo nascido na minha casa, será meu herdeiro? Ele continuava batendo naquela tecla de Senhor, mas o tempo está correndo. Como que se nós pudéssemos dizer assim para Deus: Deus, olha a minha idade. Deus, olha a circunstância que eu estou vivendo. Deus, o Senhor não está enxergando? Como que se Ele não tivesse conosco diariamente, estando conosco dentro dessa situação que nós estamos atravessando, como se Deus vivesse longe e nos visitasse de vez em quando. Era assim que a impressão da palavra nos traz, que Abraão queria lembrar, embora houvesse reverência, embora houvesse temência, embora houvesse respeito e obediência. Ele queria saber, porque a espera nos traz para nós um desconforto para o nosso íntimo, no nosso dia a dia. Muitas pessoas nos olham, na forma de olhar nos cobram algo e nós entendemos o que está acontecendo. Porque afinal de contas, nós sonhamos em realizar algumas coisas, em concretizar algumas coisas e chegar também a um determinado lugar. Mas muitas vezes nós somos parados, paralisados e temos que ficar numa espera. Mas no decorrer dessa espera, tem tantas situações que nos passam, que nos acontecem, pessoas que passam pela nossa vida, pessoas que muitas vezes nos atrasam a bênção que nós poderíamos obter, ou alcançar, ou impedir, ou atrasar. Por isso que nós queremos aqui trazer essa história tão conhecida de Abraão, que eu não vou falar sobre a história dele, mas eu vou falar de alguns pontos positivos de Abraão. Mas dentro dos pontos positivos de Abraão, teve situações que ele se deixou, se esmerar em algumas lacunas que vieram no decorrer de toda essa situação transitória. Ele se deixou se motivar, e é isso que nós não podemos deixar acontecer. E nós vemos que no decorrer de todo o texto, ele aceitou a palavra como prova suficiente de que Deus iria cumprir. Mas ele tinha ao lado dele um povo que ele tomava conta. Ele tinha ali, pessoas que estavam ali tendo ele como uma referência. E eu quero falar um pouquinho sobre essa referência. Eu e você somos referência para as pessoas que estão à nossa volta. Pessoas que muitas vezes, numa brincadeira, querendo não machucar, lança algumas coisas para que a gente venha dar uma satisfação daquilo que nós gostaríamos que fosse diferente. Mas Abraão aqui aceitou a palavra de Deus como prova suficiente que ele iria cumprir. Mas ele tinha uma esposa Agar, uma esposa Sarai, e ele tinha também uma serva Agar. E Sarai, por muitas e muitas vezes,
nós sabemos que ele conversava com ele e falava que ela queria que ele se deitasse com a serva, porque afinal de contas o tempo estava passando. E essa serva que veio como um presente daquele rei que quis abençoar, nós vemos que a situação de Sara estava complicada, porque ela também queria realizar a situação de ser mãe. Ela queria sonhar como ela sonhou o tempo todo, mas existia algumas lacunas, como a idade, como o tempo, como pessoas, e eu quero trazer isso para mim e para você. E no meio dessa trajetória, entre Abraão aceitar a prova suficiente de Deus, que havia dito para ele que ele seria pai, e seria um pai. Nós sabemos que lá em Gênesis 15, do 12 e 13, Deus faz uma aliança com ele. Deus mostra para ele que eles teriam uma trajetória na terra, que a descendência dele passaria por algumas tribulações, por escravidão. Ele mostrou para Abraão em sonho. Então Abraão tinha certeza daquilo que Deus estava falando com ele na visão, mas que ele também viria essa descendência vir acontecer, e que ele não tivesse medo. Então ele continuava acreditando na prova da palavra suficiente de Deus, porque Abraão teria, uma descendência tão grande, porque tem um versículo que fala: sai para fora da tua tenda, olha para o céu, olha as estrelas, a sua descendência será dessa forma. E como é gostoso quando nós pegamos uma palavra profética de Deus para nós, e quando Deus exemplifica, nos dando esses exemplos de coisas que estão à nossa volta, dizendo que nós iremos chegar a esse ponto. Mas entre receber a palavra e concluir esta promessa, existe sempre um meio, que eu sempre cito nas pregações. E nesse meio, nós ficamos muitas e muitas vezes abalados, nós ficamos muitas vezes desesperançosos, agitados, ansiosos. Mas Deus ali naquele momento, ele estava avaliando a fé de Abraão. E eu venho nesta noite dizer para você que Deus está te avaliando. Quando nós resolvemos ter alguma profissão, e nós nos inteiramos em estudar e fazer tudo aquilo que é necessário para que possamos ser reconhecidos profissionalmente, nós temos que ser avaliados, nós temos que estudar, nós temos que fazer prova, nós temos que ter média. E não foi diferente com Abraão. E não é diferente comigo nem com você no dia de hoje, porque o Senhor está avaliando também a nossa fé. E nós sabemos que toda essa situação terá um dia que ser totalmente mudada, porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel em todas as coisas. Deus quer usar essas situações para mostrar para algumas pessoas quanto que Ele é fiel na palavra que Ele deixou, para que nós trouxéssemos como base de vida, o manual da nossa vida, para vencermos a toda e qualquer situação que venha atravessar o nosso caminho. Mas, no meio desta condição de Abraão crer, Sarai trouxe uma solução transitória naquele momento que todos nós conhecemos. Ela quis mudar a promessa de Deus para Abraão. Ela quis trazer uma resposta ou uma condição como se fosse Deus. Porque nós sabemos que quando nós tentamos ajudar a Deus, as condições, elas se esmeram a ser erradas. E nós vimos ao longo da história que isso aconteceu. Mas ela achou que podia de uma hora para outra resolver tudo aquilo que dia após dia agoniava seu coração, trazia para ela aquela angústia, porque ela esperava no Senhor e o tempo estava passando.
E muitas vezes nós estamos olhando para nós, estamos olhando o nosso tempo, a nossa idade, a nossa vontade. Isso pesa. E se de repente nós nos deparamos com alguém que toque num determinado assunto, nós ficamos para baixo, desolado, porque achamos que nada vai mudar. Mas Deus mudou esse curso. Deus mudou. Embora nós sabemos que Agar ficou grávida e Ismael nasceu, nós sabemos que Abraão tinha ali uma participação na gestação daquela mulher. Mas nós sabíamos que não era isso que Deus queria. Não era isso que Deus tinha prometido. E muitas vezes nós pegamos as promessas que Deus nos faz e nós tentamos ajudar Deus, colocando algumas coisas no meio do nosso caminho, esperando que essas coisas que nós tomamos, decisões, relacionamento, sociedade, abertura de empresa, emprego e tantas outras coisas, que venha Deus olhar para aquilo que nós queremos fazer na força do nosso braço. Nós queremos que Deus dê um jeito, mesmo que saia alguma coisa não com conformidade com a palavra dele e nem com a promessa, mas nós esperamos que Deus venha trazer para nós uma solução. Daí nós nos desesperamos, ficamos abatidos e queremos orar, queremos chorar, porque afinal de contas parece que não era dessa forma, não era dessa maneira. Não foi diferente aqui. Mas eu quero falar para você que quando Deus mudou o curso da vida de Abraão, ele estava nesta prova avaliando a fé dele. E Deus está avaliando a nossa fé nesses dias. Nos dias onde nós estamos fechados, enclausulados, muitas vezes não podemos fazer, querendo abraçar, queremos estar juntos. Tudo isso traz para nós um desconforto emocional, psíquico. O financeiro nem se conta, porque o financeiro está tão abalado, toda a nossa situação financeira do país e tudo que está acontecendo à nossa volta e tudo aumentando, dinheiro diminuindo. Então nós olhamos e daí perguntamos assim: aonde estão nossas promessas? Aonde ficou aquela promessa que Deus disse? Que eu teria um filho, que eu teria um casamento, que eu teria uma empresa. E a palavra de Deus está dizendo para nós hoje: Deus muda o curso daquele que acredita nele. Nós podemos estar rumando num rumo que eu e você tomamos a decisão de fazer. Mas Deus está dizendo nesta noite: eu, o Deus, o teu Pai, eu mudo o teu curso, porque eu tenho para você as promessas e as promessas se cumprirão. Como foi ali com Abraão, quando Deus mandou que ele saísse da tenda e que ele olhasse para o céu e que ele visse a quantidade de estrelas, como ele disse que seria como a areia do mar. Então Abraão tinha que crer, Abraão tinha que acreditar, mesmo sabendo que a impossibilidade dele era ali, sabe, visível no seu corpo, no tempo, e todo mundo à sua volta eram testemunha do que estava acontecendo com ele. E muitas vezes nós estamos com pessoas à nossa volta nos cobrando essa promessa de Deus. Nós mesmos estamos cobrando de Deus, mas aonde está a minha fé que não acontece? Aonde está a realização de um sonho que eu esperei? Eu fiz um projeto, eu coloquei um projeto na parede, eu fiz um álbum, eu coloquei, eu escrevi, eu contei para Deus no secreto tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu ia vivenciar, o que eu quero viver. Mas o tempo está passando, os dias estão correndo e nada acontece. E o Senhor está dizendo: creia, acredite, porque eu continuo sendo Deus, poderoso sobre toda a terra. Não mudei, a minha voz continua a mesma, a minha palavra não morre, não muda.
ela é eficaz e ela irá concluir tudo aquilo que eu tenho te prometido. E se algo ainda não chegou, porque nós temos que nos preparar de alguma forma para que possamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós. E durante todo esse tempo, Deus trabalhou na paciência de Abraão. Deus trabalhou na espera de Abraão. Deus trabalhou no coração de Sarai. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Deus mudou a fé daqueles que estavam perto dele, porque tudo é um proceder, tudo tem um tempo. E Deus estava trabalhando na vida daquelas pessoas, como Deus está trabalhando na minha vida, está trabalhando na tua vida. Mas o que nos cabe é entender esse tempo. E esse tempo é precioso para mim e para você. E enquanto você espera, Ele trabalha no seu intelecto, Ele trabalha no seu emocional, Ele trabalha com a sua família, Ele trabalha com os amigos que você acolhe, que você tem um relacionamento. Ele trabalha, sabe, nos teus sonhos mais secretos, porque você tem que acreditar que existe um Pai acima, poderoso para te dar vida, porque se você chegou até aqui, você vai chegar um pouquinho mais à frente. E nós conhecemos a história. E aí nasceu Ismael. Deus mudou o curso de Ismael para que Isaac pudesse cumprir. Olha que coisa! Todo mundo fala, mas ai, fazer que judiação! Como é que foi? Expulsou o menino. Mas nós estamos vendo que Deus tinha um projeto com Abraão, com Sara e com Isaac. Deus não podia mudar o curso, porque a Sara tentou ajudar no plano de Deus e colocou Agar no meio desse caminho. Deus não ia mudar os seus projetos, aquilo que ele no íntimo falou com Abraão, por causa de Sara, porque Sara quis se colocar no lugar dele. Não, Deus permaneceu nos seus projetos preeminentes. Ele tinha um projeto com Abraão e ele continuou na mesma sigla do projeto. E é isso que eu quero falar com você. Pare de ficar desanimado, pare de olhar para a circunstância, para de olhar para aquilo que você não está entendendo, não quer entender, tenta obedecer. Olha e veja que se você analisar a sua circunstância, você verá que Deus tem propósito, Ele tem te guardado, tem trazido, tem te dado, tem te amparado. Ele não te abandonou, não vai te abandonar, não vai te deixar, porque Ele tem esse projeto. Não é com os outros, é com você. E nós sabemos aqui que Isaac nasceu, foi cumprido a missão, Deus o mandou para longe, aonde ele foi um grande homem, um grande arqueiro. Nós sabemos que sobre ele a palavra também veio, que ele também daria ali a origem a grandes príncipes do Egito. E nós sabemos que Isaac encontrou a Rebeca, que veio debaixo da promessa também de Deus. E Rebeca também, que era estéril, também teve que aguardar um tempo. Mas Deus rompeu. Como rompeu para Isaac nascer, Deus rompeu também para que Rebeca fosse mãe. E nós conhecemos a história, e veio Esaú e veio Jacó. Mas eu quero parar aqui para falar para você que tudo teve um tempo. No tempo de Abraão, ele teve que esperar. No tempo de Sara, ela teve que aguardar, teve que crer, baseada na fé de Abraão. Porque quando ela esmorecia, Abraão a levantava. Quando ela dizia que ela não aguentava mais, Abraão dizia: a palavra é fiel, a palavra é forte, Deus prometeu e Ele vai cumprir. Mesmo quando Ismael nasceu, ela viu
que a ajuda que ela tentou dar não estava dando certo, até que o menino teve que sair do acampamento. E nós sabemos que mesmo depois que Isaac nasceu, Isaac teve que esperar uma promessa também. Nós sabemos a trajetória de Isaac. Nós sabemos que ele teve que ter fé, teve que buscar a Deus, teve que esperar em Deus, porque tudo foi assim que o seu pai o ensinou. E hoje o pai nos ensina o quê? Ele nos ensina que quando nós esperamos, ele rompe. Da mesma forma que ele estava avaliando Abraão, ele está nos avaliando. E como está a sua fé hoje? A avaliação que Deus está fazendo de você nesse momento, como que está? Como se encontra a avaliação que Deus está fazendo na tua vida? Você está crendo que Ele prometeu, Ele vai cumprir? O Senhor realiza sonhos na hora que Ele deseja, na hora que Ele quer. Sabe por quê? Porque Ele quer trazer para você não uma expectativa, mas uma realização. Deus não trabalha na expectativa, Deus não trabalha no acho, Deus não trabalha, eu sinto, não. Deus trabalha no então, diz o Senhor. E quando Deus determina, os anjos obedecem. Quando o Senhor dá ordem aos seus anjos poderosos para nos guardar, nos livrar, eles cumprem a obediência daquele Todo-Poderoso que mandou para mim e para você as bênçãos tão sonhadas e tão esperadas. Então tranquilize esse seu coração. Acredite que essa avaliação, sabe, está correndo dias sendo escrita. A palavra nos diz que temos um memorial que está sendo escrito diariamente. Tudo que você faz, tudo que você fala, as suas lamúrias, as suas murmurações, tudo está sendo escrito. E Deus quer que você acredite que Ele vai cumprir tudo que Ele te prometeu. Abraão creu e recebeu. Isaac, nós sabemos que teve que esperar e também recebeu. Nós sabemos que Ismael, embora tivesse que ir embora, ele também teve que acreditar, porque a sua mãe viu o anjo quando falou com ele, que ele também teria uma nação. E tudo é uma espera. E muitas vezes nós queremos trazer para o nosso mundo espiritual, para o nosso emocional, o imediatismo, o toque do dedo. Eu quero agora, se não for agora eu não quero mais. Por quê? Porque nós necessitamos, o nosso ego, o nosso genes, precisamos ser satisfeitos agora. E nós temos que pegar a nossa alminha e colocá-la no devido lugar. Colocá-la debaixo desta palavra poderosa que é a palavra de Deus. Se você for comigo lá para o livro de Jó, quando ele estava reclamando para os amigos, falando que ele estava se arrependendo, porque Deus não tinha feito isso, porque Deus não ouvia, porque isso, por aquilo. Eliú repreende a Jó, e eu vou ler só um versículo. Eliú disse para Jó assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Eu vou trazer essa palavra de Eliú que trouxe para Jó, que estava ali se definhando. Porque ele não estava revoltado com Deus, mas ele queria uma resposta de Deus. E ele esperava essa resposta. E isso trazia para ele, embora toda a enfermidade no seu corpo, uma amargura interior. Quantas vezes você está com uma amargura interior? Quantas vezes você não tem nem vontade de falar para a pessoa: acredita, você vai conseguir. Porque afinal de contas você também está na espera. Você acha: eu vou falar para aquele, se eu estou esperando, e nem sei se para mim vai acontecer. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite maravilhosa: o Espírito de Deus me fez, o Espírito de Deus me fez a mim, fez a você. E o sopro do Todo-Poderoso me dá essa vida. Sabe que vida é essa?
essa vida que eu estou vivendo agora, essa vida que você está vivendo agora, acreditando que Deus é por nós e que nada será contrário àquilo que Ele estabeleceu. Porque nós sabemos que quando Deus fala, até os astros obedecem. E também nós sabemos que no livro de Jó, ainda 33, 14, está dizendo assim: pelo contrário, Deus fala de um modo sim e de dois modos, mas o homem não atende para isso. Sabe que Eliú estava falando para Jó naquele dia? Deus tem falado com você, mas muitas vezes a sua situação você não tem atentado, que de tudo que você está passando, você está vivo. De tudo que você tem passado, de tudo que você tem experimentado, vamos pôr assim, a situação é difícil, muitas vezes financeira, de saúde, de amigos, de parentes, de emprego, de sociedade, de relacionamento, de amor, sabe? Tudo isso daí tem te ensinado a você chegar a um determinado lugar. Tem te ensinado a esperar. Quando uma criança fica birrenta, marrenta, porque ela quer algo naquele momento, o que a sua mãe faz? Ela adverte, muitas vezes ela coloca de castigo, muitas vezes ela explica que tem que haver um tempo. A nossa vida tem um tempo que nós não podemos controlar. É como o vento que passa, é a mesma coisa o nosso tempo. Viemos para essa vida, logo estaremos saindo dela, e tudo que nós deixaremos aqui são esses momentos vividos na presença de Deus. E Ele está dizendo que nós possamos vivenciar esse momento tão precioso na tua vida. Não perca tempo com coisas tolas, com coisas bobas. Quando Sara tentou ajudar Abraão, ela convenceu o marido a se deitar com Agar. E ela viu as consequências dessa decisão. Mas Abraão sabia que a promessa foi dada para ele, não foi dado para Sara. Posteriormente o anjo veio e falou, quando Sara estava dentro da tenda, mas a promessa foi para Abraão. Tu terás descendência. A promessa é para você, é para mim. Receba essa palavra. Não deixe que pessoas tirem você do foco, você do prumo. Não deixe que pessoas dispersem você daquilo que Deus tem promovido na sua vida. Mas você pode estar dizendo assim, mas tanta luta, isso é promoção? Sim, porque foi o meio que Ele encontrou de chamar a tua atenção. Foi o meio, aquele problema tal que você chorou tanto, foi o meio que Ele encontrou para você se chegar perto dele. Porque a palavra também fala que nós somos maus. Como eu li aqui em Jó 33, 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo com o homem, mas o homem não quer ouvir. Quando fala homem, está falando mulher. Nós não queremos ouvir. Quando Deus adverte, porque Ele ama. Quando nós vemos alguma coisa que não está nos acontecendo, nós temos que retroceder, analisar, pensar, orar, para depois voltar a caminhar. Tudo é uma prudência. A palavra em Provérbios diz que a prudência é um dos patamares do cristão para que ele possa conseguir chegar ao seu destino designado por Deus, não aquele que você determinou. Por isso nós temos que orar. Deus falava comigo quando eu estudava essa palavra agora à tarde. Abraão precisava de uma descendência dele para cumprir a promessa. Sabe o que Deus falou comigo? Deus quer usar eu e você para mostrar a fé que nós temos nele, para provar para muitos que não acreditam que a nossa promessa vai se cumprir. Ele precisa, essa situação que você está atravessando, essa situação que você tem chorado, pedido, esperado, é um meio que Ele vai usar para mostrar que Ele continua sendo
Deus, que Ele não mudou, não vai mudar, que a palavra dele se renova e que tantas coisas estão para chegar. E eu quero terminar esta palavra dizendo para você, a vitória está na tua mão, está naquilo que você neste momento agora está pensando. Se você pensar assim, mas eu vou deixar para amanhã. Não deixe para amanhã, resolva hoje. Entra no teu quarto, ora a Deus, pede, fala com Ele. Ele em secreto vai ouvir a tua oração e Ele vai continuar te amparando, te auxiliando. Porque uma das coisas que Deus, Ele é primor, sabe? Ele cuida de nós. A sua misericórdia, a palavra de Deus fala que é para todo sempre. Nos acompanhará todos os dias da nossa vida. Então nós não estamos desgarrados. Nós não estamos como pessoas aí que falam, eu não tenho ninguém me ama, ninguém cuida de mim. Não, Ele está olhando, vendo a tua necessidade, a minha necessidade, e Ele responderá. Então para isso, creia, se disponha a fazer a vontade dEle. Se prepare para isso, profetize, comece a visualizar tudo aquilo que Deus tem, comece a ver, analisar. A palavra diz que a fé é para aqueles que não veem, mas crê que vai acontecer. Não olhe com as vistas, olhe com os olhos da visão. Comece a agradecer por aquilo que você sonha, pelo teu emprego, pelo teu casamento, pela tua casa, pelo teu carro novo, pelo teu filho convertido, pela tua casa em atitude de fé, numa plenitude de harmonia. Comece a profetizar. Essas palavras tomarão formas, chegará até o átrio de Deus e falará bem alto ao coração de Deus, e Ele devolverá para você em bênçãos. Ele concederá para você, no tempo que Ele determinou, tudo aquilo que você tem tanto esperado. E também se colocar à disposição. Sabe o que é se colocar à disposição? É estar pronto para tudo que Deus te falar, você fizer. Para tudo que Ele te colocar, você não se limitar, não, porque Deus é ilimitado. Muitas vezes você está dizendo, eu não sou capacitado, Ele te capacita. Muitas vezes você vai falar, eu não sei, Ele faz você aprender. Ele te dá uma idoneidade diferente, Ele te dá uma coragem, Ele te dá vontade de vencer. Quando você acordar, Ele vai falar com você, filho, eu estou aqui, levanta, vai, faz. Eu sou por você. E nós sabemos que Ele provou isso no livro todinho da Bíblia. Nós vemos profetas, nós vemos reis obedientes que creram e souberam que a palavra é de Deus, promessa para se cumprir, promessa para trazer para nós. Hoje, a idoneidade que nós temos que ter no meio de tantas pessoas que estão morrendo, pessoas desamparadas emocionalmente, não estou falando de dinheiro, emocionalmente, pessoas que estão desequilibradas, porque acreditavam que seria de uma forma e estão vendo que tudo aquilo que elas planejaram acabou. Vai levar um grande tempo para reconstruir novamente, a restituição novamente de todos os aspectos emocional, físico, financeiro. Nós sabemos que levaremos um tempo, mas Deus está dizendo, tudo a mim me cabe, eu sou dono do tempo, eu sou dono do mundo, eu sou dono da tua vida. Eu te prometi, como prometi para Abraão, eu te fiz uma promessa, e esta promessa vai se cumprir, porque eu sou todo-poderoso, o Senhor que disse e fará acontecer na tua vida. Então eu falo para você, meu irmão, minha irmã, creia, não tente fazer nada que mude aquilo que Deus planejou na tua vida, mas esteja pronto, como eu pus aqui, se dispor, se preparar, se colocar à disposição. Organize a tua vida. Deus vai fazer, Ele faz. Eu, nos meus aconselhamentos, eu disse para algumas pessoas, comece já a presenciar, sabe, a memorizar, falar, Senhor, aqui eu estou vendo o que o Senhor me prometeu. Seja empresa, desenhe a empresa,
Fale com Deus, mostre o desenho para Ele. Mostre para Ele como que você quer que seja. Tudo aquilo que você ainda quer fazer em vida. Há tempo, quando Jeremias escreveu aquela última carta para os últimos exilados que saiu de Jerusalém, ele mandou uma carta, porque ele foi o último a ser retirado de Jerusalém. Ele mandou uma carta pela rainha e falou: diga àquele povo que eles se deem em casamento, que eles se casem, que eles edifiquem casa, que eles plantem, que eles não fiquem se definhando, porque a promessa do Todo-Poderoso de Deus vai fazer cumprir. Então, cumpra essa palavra. Não se desleixe, não deixe de lado, mas acredite que Deus tem o melhor para você. Ame, sorria mais, ligue, fale com pessoas, demonstre esse amor de Deus. Acredite em você, acredite nas promessas, porque nós sabemos que as conclusões gerais Deus já assinou, e Ele diz: vós sois mais que vencedor, porque o meu filho morreu naquela cruz e disse: está tudo consumado, está tudo pronto. Creia, toma posse, e o Senhor fará concluir essa grande espera, sabe, numa realidade de vida. Eu tenho certeza que o Senhor está falando ao teu coração. Eu gostaria de fazer uma oração encerrando esta live. Papai, eu quero entregar esta palavra, como o Senhor fez com Abraão, como o Senhor mostrou para Sara, como mostrou também para Agar, como o Senhor mostrou para Jó, mostrou para Eliú e para todos aqueles, Pai, ó Deus, que atravessaram as tuas promessas, como eu e cada pessoa onde vai chegar esta live. Fala com eles, que eles acreditem, Pai, que o Senhor tem algo especial, algo lindo e maravilhoso para se cumprir no dia, Pai, desejado pelo Senhor, porque tudo é teu, tudo é para tua honra, tudo é para tua glória. É o que eu te peço no nome santo de Jesus e agradeço. E eu, antes de encerrar, eu gostaria de dizer algo. Ninguém derruba quem está sempre de joelho na presença do Senhor. Confesse a Ele, peça a Ele, e Ele fará grandes coisas acontecer na tua vida. Que você tenha uma noite maravilhosa, abençoada, e que você possa, ainda hoje, tomar algumas decisões, porque o amanhã pertence a Ele. Se você pedir hoje, você provavelmente terá respostas, e respostas rápidas, porque o nosso Deus é fiel. Que você fique nesta paz, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Shalom.